Olá, pessoal. Estamos aqui hoje, um bate-papo direto com o DG e o Marlon Araújo, responsáveis pela comissão técnica do Norte Esporte Clube, do nosso time aqui em Montes Claros, que está sendo representado até a nível nacional hoje. E finalmente, né, após todo esse sucesso, mediante esses campeonatos tão representativos e com tanto sucesso, a gente consegue aqui um bate-papo hoje com o DG. Seja muito bem-vindo, DG. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui, ainda mais sabendo da competência que vocês são, que vocês já estão fazendo grandes projetos e é uma alegria imensa estar aqui. Satisfação a nossa por vocês dois estarem aqui, viu? Seja muito bem-vindo, Marlon. Que alegria te receber aqui, finalmente, né, nessa correria e da gente falar das expectativas em relação ao nosso esporte clube também. Seja muito bem-vindo, viu, Marlon? Obrigado, Pri. É uma alegria poder participar hoje desse podcast, ainda mais nesse lugar que eu tenho um carinho tão especial, porque se o Norte hoje aparece tanto nas redes sociais, é porque cada clique que tem aqui dentro faz acontecer tudo isso. E isso, para a gente, é muito importante, porque leva o Norte além Brasil, né? O Norte está para lá do Brasil, porque as lentes da Clique hoje traz essa alegria para nós e consegue levar tudo aquilo que o Norte tem apresentado ao longo aí desses 3 anos e meio. Poxa vida, nós que agradecemos a responsabilidade muito grande, né? Estar ao lado de vocês também. E aí, dentro dessas questões, inclusive, não só a responsabilidade de transmitir pelas lentes da ClickPod, né? A emoção, a paixão de como realmente vocês fazem uma gestão, né? Por detrás dos bastidores nesse futebol. E com isso, com tudo isso, que a Clique ali é só a ponta do iceberg, gente. Vocês não têm noção do que acontece por detrás desses bastidores. E a gente quer agora entender, de fato, com quem faz acontecer ali por trás, com tanta técnica, como tudo isso, com tanta maestria, saiu o resultado, né? E a gente percebe que ali, durante nessa mentalidade que foi construído nesse último título, né? Quando o Norte estreou na elite do Campeonato Mineiro. Aí a gente quer saber de vocês, durante esse ano, qual que era então o sentimento que vocês sentiram ali da comissão, mediante a esse campeonato, né? E em algum momento, mesmo que diante de uma crença ou possível dúvida, vocês tiveram alguma sensação que talvez não poderia chegar lá e bater um medo, bater um desânimo, ou mesmo a própria pressão em si de um campeonato tão importante? Qual foi esse sentimento da comissão? Pri, primeiro nós iniciamos o processo de construção. E isso começa muito antes da bola rolar, né? Douglas, como diretoria, e Douglas como auxiliar técnico da casa, a gente está sempre muito perto, porque a construção se passa pelo nosso auxiliar da casa, que é o cara que, tecnicamente, ele consegue apresentar para nós atletas que, de fato, vai ter o DNA do Norte, junto com o Vitor, né? Vitor também é um cara que trabalha pra caramba nos bastidores, é um cara que ele vibra na contratação. Quando a gente consegue contratar, quando ele consegue atingir o objetivo, ele vibra, né? A primeira coisa que ele faz é informar: olha, conseguimos. Então, esse é o bastidor. Então, o nosso processo de construção, ele traz muitas dúvidas em alguns momentos, porque a gente nunca sabe. A gente contrata um atleta, por exemplo, que foi destaque naquela equipe, né, Deja? Mas quando chega aqui, talvez ele não consiga entregar para a gente o que ele entregou lá. E isso nós conseguimos êxito nesse ano, porque todas as contratações que foram feitas, a gente conseguiu resultado. Então, eu acho que esse processo de construção, e Deja pode falar um pouco mais sobre isso, quando começa ali, 2, 3, 4 meses antes da competição iniciar, o mapeamento que é feito desses atletas, o olhar jogo, esses caras, assim, eu sempre falo, né, eu não tenho o dom que eles têm de parar para olhar jogo o tempo todo, de conseguir fazer uma análise sistemática de cada atleta, de posição por posição. Isso é muito bacana, porque é aí que começa a construção, até a apresentação dos atletas, até o primeiro treino no gramado, até o primeiro treino na academia. Antes disso, já se passaram muitas coisas. Eu acho que passar a bola para a Deja, que ele pode falar isso com mais propriedade. Sim, assim. o Marlon até chegou a falar sobre o DNA, né? Ao montar essa equipe de mapeamento que vocês fazem dentro da comissão técnica. Quando a gente fala desse DNA, vocês, agora o DG puder dividir com a gente, o que é exatamente esse DNA? Qual é a mentalidade que vocês realmente tentam puxar e extrair do mercado para trazer esses grandes jogadores do futebol dentro do Norte? Então, primeiramente o que a gente frisa bastante no DNA do Norte Esporte Clube, e o nosso símbolo diz muito, né? Um gladiador, é aquela pessoa que realmente batalha, se dedica e, principalmente tudo, acredita. Então,
quem vem para o Norte tem que acreditar nos processos, tem que acreditar que as coisas irão acontecer. O nosso presidente tem uma fala que ele fala assim, né? Nada foi fácil na vida dele, né? Tudo é difícil. Então a gente já vem do módulo 2 de 2025 bem trabalhoso, a gente sabia o quanto era difícil, mas você tem que acreditar, tem que saber que tem que se doar ao máximo, não é só talento, é trabalho dia a dia, é a entrega, né? É a entrega dia a dia. Ele cansa de falar que ele dorme 3, 4 horas por dia, então para poder entregar o melhor para nós e nós poder honrar o que realmente ele tanto faz por trás dos bastidores. Sim. Mesmo, né? E como o Marlon frisou bem, o planejamento é tudo hoje em dia. Nós sempre teremos 3 resultados, né? Vitória, empate e derrota. Mas quando você faz o planejamento certinho, trabalha, se põe mesmo a tentar fazer o seu melhor, as coisas acontecem, né? Nós estávamos até falando em off que quando nós fomos campeões do módulo 2, passou 3 dias, nós já estávamos planejando a equipe para 2026. Então aí você vê o tanto que nós já estávamos em agosto do ano passado trabalhando para poder ter o máximo de êxito possível, né? Porque como o Marlon frisou, a gente não tem essa certeza se realmente vai andar, se os atletas vão corresponder ao que a gente pensa, se nós mesmos da comissão vamos conseguir manter esse foco todo, porque são pessoas, né? Nós sabemos do dia a dia, não é fácil você estar todo dia bem. Mas graças a Deus, cara, a gente conseguiu montar um elenco muito forte, mas com aquela mentalidade de campeão, com aquela mentalidade que nós temos que crescer, que é a Fênix, né? Sim. Você tem que se... O arquétipo, né? Literalmente. É todo dia. Hoje o dia não foi bom, vamos renascer e amanhã a gente está de novo. Não baixar a cabeça. Não dá para baixar a cabeça. A vida hoje em dia, se você abaixar a cabeça para qualquer adversidade, a outra pessoa vem e passa por cima. Então o nosso lema aqui é guerrear, é acreditar e saber que não somos só nós da comissão, não somos só as pessoas do clube. É uma cidade inteira, né? É uma cidade, é uma região. Realmente é uma região. Que então é todo mundo lutando para algo maior ainda. Cara, dentro desses momentos tão intensos que vocês estão falando, até sobre mentalidade, em algum momento nos bastidores, em alguma viagem, que vocês estão selecionando esses jogadores a dedo, vocês viraram pro outro e falaram assim, poxa, cara, aqui nós vamos chegar. Teve algum momento específico de ascensão que por mais onde poderia ter dúvida, mas vocês falaram assim, vamos pra cima, esse é o time, nós vamos conseguir, nós vamos ganhar. Teve algum momento durante essa temporada que isso aconteceu? Claro que sim, né? Eu falo pro DG, né? O primeiro jogo é o ponto de partida nosso, e a gente logo já tem o Atlético Mineiro de cara. Então, uma pressão, mexe com o jogador, mexe com a comissão técnica. E impressiona o que esses caras sempre falam, é desses jogos que nós gostamos. Em casa ainda, né? Em casa, estreia. Né? Nossa, no estádio pressão. Estádio novo, tudo novo, né? Então, aquela apreensão. Mas o dia a dia falava pra gente assim, poxa vida, aqui a gente tem um Camacho, a gente olha pro campo, tem um pentacampeão na direção ali. Então, a gente tem condições de vencer. E aí, Pri, entramos dentro de um ônibus, descemos a serra, chegamos no estádio, torcida, bandeira, aquela loucura. Falei, não, nós vamos jogar de igual para igual. E ali os caras ficaram muito à vontade. Então, finalizando o jogo, diante de todas as situações que a gente viu, a gente tinha condições de ganhar aquele jogo. E aí a gente não consegue vencer, mas, em momento algum, respirou derrota dentro da gente. Pelo contrário. Ali foi o ponto de partida. E aí, deixa aquele jogo ali. A torcida, primeiramente, né? O que a prefeitura fez também de dar os parabéns. Né? O que o nosso prefeito Guilherme, a nossa secretária Juliana. E é o que eu falo desde o ano passado. O que a cidade vem e apoia a gente, o que a torcida faz, para mim, é um absurdo. Os caras vão em todo lugar, cara. Todo lugar que a gente chega, os caras estão ali fazendo corredor e vibrando. Cara, assim, é impressionante. E assim, né, eu não, graças a Deus, não preciso fazer média com ninguém. E o que vocês fazem no dia a dia
com a gente lá, porque vocês estão lá filmando tudo, mas vocês passam a energia para nós também, os meninos que estão filmando, você vê que é todo mundo mesmo, apaixonado, é todo mundo, e outra, era a nossa estreia dentro de casa, o estádio perfeito, pô, nosso gramado em 2 meses, cara. Foi mesmo. Recorde, hein? Que isso? Recorde. Ele chegou até tão medinho, vai dar tempo ou não vai dar tempo? Vai dar tempo, né? Que coisa. E foi tudo fantástico, e o nosso time correspondeu em campo, a torcida, então foi ali que a gente falou assim, o norte de Minas chegou na elite, nós vamos dar trabalho, e graças a Deus as coisas foram E a acontecendo. gente caminhava na rua, andava, as pessoas falavam, cara, que time é esse? O time do norte é muito bom. Então, esse feedback que vem de fora é muito importante também. Apesar de ser torcedores, mas naquele momento também são treinadores, são críticos, são pessoas que falam. E a gente sabe que o futebol tem muito disso, né? Então, as pessoas começaram a acreditar em algo que viria diferente. Mesmo que com a contratação de bons jogadores, igual o Marlon comentou aqui, né? Tinha um Camacho e tudo mais. Quando vocês percebem assim, poxa, pode haver uma crença, pô, nós estamos falando do Atlético, nós estamos falando ali do América, mas como vocês, lá dentro da gestão de vocês começaram a levar isso para dentro da equipe, que por mais poderiam ser uma crença. Uma coisa não é só sobre a contratação que vocês tiveram que escolher a dedo nesse mapeamento que fizeram. Como é que foi levar essa energia lá para dentro e que vocês estão bem acompanhados também com o técnico, né? Que fez parte da última gestão, mas vocês que estão, gente, eles estão aqui desde o início do nosso Esporte Clube ao nosso lado e nós ao lado deles. Então, a gente acompanha de pertinho como é que é a intensidade, ao mesmo tempo o excesso de preocupação, e a gente tem noção de como que as coisas acontecem lá dentro, com extrema responsabilidade da comissão técnica ao lado do presidente. Mas, afinal de contas, como é que é para vocês? Independente se técnico entra e técnico sai, como o DG foi um grande líder e mostrou isso para nós ao lado de Marlon. Mas quando tudo isso acontece, como de fato virar essa chave por detrás dos bastidores no elenco do time de vocês? Esse, para mim, é a grande chave do sucesso. E é uma coisa que eu tento estudar o máximo possível. Porque por mais que a gente tinha grandes jogadores, grandes atletas, como você frisou bem, foi um planejamento bem trazido a dedo. Só que no dia a dia não é essa coisa. Não é assim. Nós chega no jogo, já Não tá assim. tudo mastigado. Você conseguir gerir, você conseguir deixar, porque assim, eu comento com o Marlon, com o pessoal da comissão, que todos nós temos ego. Todos nós. Só que cada um consegue segurar, outros deixam empinar. Então, quando você consegue deixar aquele equilíbrio de mostrar que todos são importantes, porque a verdade é isso. Perfeito. Todos são iguais, não existe, ninguém é melhor que ninguém. Existe equidades, né? Você tem que entender que as pessoas fazem por merecer, tem uns que às vezes não estão no momento bom, mas aí você tem que tentar deixar o grupo satisfeito. Não só 11, não são 23 que vão pro jogo, são 30 atletas. Saber que eu brinco, e é uma coisa que eu aprendi como ex-atleta, que a primeira foto nunca é a que termina. Então, o que eu quero dizer? Que a primeira foto que teve lá contra o RT não foi a mesma que terminou na final contra o RT. Então, é que a gente, desde o começo, a gente vai tentando colocar isso na cabeça dos atletas, saber que todo mundo realmente vai ser tratado por igual, mas que cada um tem que se dedicar, porque não tem como. Se todo mundo se dedicar, a oportunidade aparece, Pri, aparece para mim, aparece para o Marlon, aparece para você, aparece para todo mundo que está assistindo. A oportunidade aparece, gente, não tem como. Faça o bem, plante, não deseje o mal, seja persistente, acredite, porque as coisas acontecem. Então, a gente conseguiu, sim, fazer um grupo acreditar que eles iam conseguir, mas não só os 11, todo mundo junto, porque teve dias difíceis. Teve momentos que a gente ficou bem, como eu posso lhe dizer, bem, não triste, não é a palavra, mas sabíamos que nós tínhamos um elenco muito forte e as coisas em certos momentos não estavam acontecendo, e foi aí que essa união de você transparecer que todo mundo é importante, as coisas aconteceram. Excelente. Teve mais algum momento que vocês sentiram assim, poxa, por mais que houve tantos desafios durante algum processo de viagem, vocês falaram assim,
poxa, teve esse momento em que vocês se uniram com força, não, peraí, vamos fazer acontecer, tá tudo contra, mas não tem lógica isso aqui. Teve algum outro momento que vocês sentiram durante essa temporada que dava para virar o jogo? Teve lá em Tombos, né, Deja? Assim, Já começou aqui, já. Dá o até- presidente, ele, né, com toda a sua liderança, ele... Olha, a gente tem um jogo importante, sabia que era muito longe, e realmente Tombos é muito distante. Ele falou, ó, vocês vão de avião. Aí teve jogador que já começou a tremer, mas qual avião, né? Então chega o avião no aeroporto, avião grande. E aí Deja falou assim, Eu olha, também, ia de ônibus. eu vou de ônibus, aí assim. Mas todo mundo se uniu ali e falou, ó, vamos todo mundo junto, subimos no avião, descemos em Ubá, porque Tombos não tem aeroporto. Descemos em Ubá, no meio da montanha, o aviãozinho descendo, você via montanha de um lado, montanha do outro. Não para de ver Assim, e aviãozinho sacudindo. E a gente vai contar isso pra Vitor depois, ele dá risada, né? E aí a gente pousa ali em Ubá, e depois de Ubá a gente encara ali quase 5 horas de ônibus ainda, até Que isso? chegar em Tombos, no nosso destino. Nossa, era realmente muito longe, hein? Muito E distante, cansativo. uma estrada muito difícil, muita chuva, né, Deja? Na tava- região chovia muito, 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 muito. Chegamos no hotel, já era mais de meia-noite. Foi tempo dos atletas jantarem, e aí cada um para o seu quarto. No outro dia, todo mundo sorrindo, todo mundo junto, nós vamos vencer. E o que acontece, Deja, naquele jogo ali? Cara, esse jogo, porque nós viemos de uma derrota, né, pro Betim dentro da nossa casa, então, e nós sabíamos que a gente tinha que pontuar. E o mais legal é que a gente conseguiu, como eu falei, a gente colocou uma crença que a gente ia chegar, que seria difícil, mas que a gente ia chegar pela união que a gente formou, né? Uma equipe, uma verdadeira equipe mesmo. Respeitando, nós não tivemos nenhuma briga, cara. Que imagine 30 homens, 30 Isso é cabeças difícil, diferentes, é muito Isso difícil. é bem difícil. E outra, a gente ainda ficamos concentrados na pré-temporada ali dentro do CT, então imagine que loucura. E, pô, o que o presidente fez o que o Vitor fez. Até assim, nós cara, daqui da cobertura, gente, a gente falou assim, nossa, Não. um time, um avião, isso é sério? o Tá- que ele faz. Loucura! Vitor Um da avião. As pessoas, os atletas, quando a gente foi conversar, eu falei assim: o que vocês precisarem, o homem vai dar um jeito. Os caras não acreditavam. Quando eles chegaram, eles falaram: não é possível. Porque eles viram o CT e ficaram doidos. Porque o nosso CT é coisa de. A nível cenário nacional, né? CBF. nacional. Aí é verdade, coisa, gente. Real. FIFA, padrão FIFA. É isso aí. E depois, quando ele falou, nós vamos de jato. Eu falei, você tá de brincadeira. Nós vamos de jato. Eu falei, rapaz, você me surpreende cada vez mais. Nós vai de jato. E eu doido pra ir de ônibus. Porque foram os guerreiros de ônibus. Porque no jato Olha só. não cabe todo mundo, né? Então foram os guerreirinhos também da comissão para levar todo o material. E nós viajamos para Tombos de avião, num jato, coisa mais linda do mundo. Eu falei, Vitor, é só você mesmo, cara. Porque realmente, cara, ele... Né, Não mede esforços, ele não né? mede. Não Não mede. mede. Não mede esforços mesmo. E a gente sabe que não é só ele, que são os patrocinadores também que ajudam, né? Porque ninguém chega sozinho, né, Verdade, Pri? meu. Ninguém chega sozinho em lugar nenhum. Fomos para um jogo difícil, sabíamos que tínhamos que ganhar. Choveu demais, muita chuva. Se perdemos no caminho, Caramba. como o Marlon frisou. Chegamos num jogo difícil, um gramado Motorista, pesado. Pri, entrou numa estrada de terra, que ele teve que voltar De ré. uns 2 quilômetros. Porque não tinha como fazer, não tinha como fazer Olha, curva. Que isso, gente? Então, assim, são os bastidores de um campeão. É isso. Caramba. É essa luta, né? Essa vitória foi onde deu... Ai, ninguém mais parou, gente, cara. Essa vitória aí em Tombos, depois nós pegamos Pouso Alegre aqui, uma baita vitória, a maior goleada do campeonato. 5-2, 5-2. Fomos lá para Governador Valadares. Valadares, ganhamos em Valadares também, 2-0, 2-1, 2-1, 3-1. 3-1. Não tinha hotel, porque tava cheio, porque tava Cidade tendo festa. cheia. Aqui que o homem fez, foi lá e pegou o melhor hotel da cidade. Eu vou te falar, cara, não foi... O Vitor é diferenciado, né? É. Ele é realmente a ele verdade é presidente. essa, não tem como. Ele dá os recursos, né? Aquele negócio quando a gente fala assim, coloca o pé e o chão vai. Ele pensa lá, A visão é um pouquinho na frente Bem da mais, E gente. né? sabe o que... É. O que me deixa mais contente, porque não é o que ele... Né? Claro, a gente precisa de estrutura e ele dá toda a estrutura. Só que se a gente tiver sentado lá no refeitório, tiver um copo de plástico, ele vai pegar o copo de plástico, colocar o café, pegar o pão e molhar. Então, ele
nunca demonstrou para nós que ele tem um nível acima. Não, ele é igual com todo mundo. Então, isso mostra mais ainda a grandeza e mais a grandeza ainda do nosso clube. Então, são coisas que a gente tem que falar mesmo, né? Eu falo que é muito fácil a gente falar das pessoas assim, mas quando a gente tem que valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, a gente tem que falar, porque para falar mal tem muita gente, mas para valorizar são poucos. Então, é umas coisas que quem não está no dia a dia, né? Vocês conhecem ele até mais do que eu, mas quem não está no dia a dia não entende o que é o vice-presidente, não. E assim, não só a gente conhece também, Victor, assim, eu sou até suspeita por falar, são 16 anos de amizade, né? Eu acompanho ali, ele não tem só a questão de pegar o que precisar, coloca o dinheiro, etc. O Victor é um cara que ele desce ali, vamos fazer o negócio acontecer, ele participa, ele bota a mão na massa mesmo. Isso é impressionante. Então, você tem uma inspiração, você vê uma liderança, que ela não só bota dinheiro, ela não só manda, não. Realmente o Vitão aqui ao lado deles, eu tenho certeza que assim, se estiver para cima, nós vamos juntos. Se tiver passar fome, nós vamos passar meio. É realmente inspiradora, né? A liderança dele, assim. Muito. Como empresário, como muito, presidente. Muito. E é um espírito que traz muito o que a gente fala para o time de futebol, né? Que tanto precisa. Normalmente alguns presidentes, né, do ramo aí do futebol tem aquela vaidade e tudo, mas graças a Deus, nem de perto, é a inspiração que ele capitaneia, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele 5 dias seguidos, fazendo o caminho da fé. Nossa, então, assim, cara, aquilo ali foi... Nós saímos de um ponto, a gente começou o caminho da fé, passando em lugares espetaculares. Ele olhava assim e falava, cara, como que eu precisava disso aqui, desligar um pouco? Porque ele não desliga, né? Não. E como que a gente tinha que desligar? A gente estava no meio de montanhas, que não tinha sinal de internet, a gente não tinha Wi-Fi, não tinha nada para olhar do celular. E ali a gente caminhava 10, 15 quilômetros conversando. Claro que em alguns momentos muita gargalhada, né? Mas um momento que me marcou foi quando a gente estava chegando em uma cidade. E nessa cidade, ela tem uma serra que é a maior serra do percurso. São 17 quilômetros de subida. No entanto, nesse dia a gente só sobe essa serra, a gente não faz mais nada. A gente entra dentro de um carro, depois da serra e vai para a pousada. Porque é só subida. E aí, chegando numa cidade, a mulher falou assim, olha, a pousada é aquela lá. E mostrou para a gente uma casa, e ele acreditou naquilo. E eu também. Como ele queria chegar, ele foi. Ele foi. Quando chegou na casa, DG, ele olhou e falou, chegamos, irmão. Aí a mulher falou assim, não, não é aqui não. Essa vai de brincadeira. É a casa de cima. Ele olhou para mim e falou, cara, eu tô não tinha nem perna, mas... arrasado. Mas ali ele olhou e falou assim, não, eu vou acabar de chegar. Então, é a cara do norte, é esse gladiador aí. E ali ele criou força, sabe? Eu olhava assim, e eu sofri mais do que ele. Quando acabou a caminhada, ele estava inteiro e eu estava morto. Eu desmaiei lá na Basílica e ele querendo ir visitar a imagem e eu caí no chão. Então, assim, aquilo foi inspirador para mim. Eu falei, claro que eu ria muito dele, eu ria muito, porque ele começou a falar com a mulher, mas era aqui e tal, assim, bem descontraído, mas a gente chegou lá. E aí, quando terminou, eu falei assim, irmão, eu achei que não ia dar, mas nós conseguimos. Então, assim, é esse o Vitor. Né? É esse o Vitor que inspira, que quando o negócio está difícil, ele ainda cria força para que a gente chegue no destino final. É o Norte Esporte Clube. É isso aí. É o Norte Esporte Clube. Da Fênix, do Gladiador. Da fé. Da fé, né? Não é à toa que ele leva lá os 3 pilares, né? Foco, força e fé, dá para se entender, né? É isso aí. E ele leva isso para o lado da diretoria. Quando você faz um caminho da fé, gente, não é para qualquer um, não. Então, assim, vive a emoção, vive a caminhada, vive o dia a dia. E realmente a gente percebe aqui na energia de vocês o quanto isso é inspirador e o quanto vocês devem levar isso para a equipe. Vocês estão de parabéns, viu? Agora, diante de tudo isso que vocês estão vivendo, gente, afinal de contas, a taça que tudo mudou, né? Então, a gente fala aqui sobre essa trajetória e quando definitivamente a taça que tudo mudou, o árbitro ali apitou, né? O troféu em confidência. O que vocês pensam? Qual foi o sentimento ali? Tipo, nossa, cara, não acredito, que é isso? Nós ganhamos. É nosso, que é isso? É nosso. Qual foi o sentimento? Qual que é a palavra que vocês têm disso? Daquela cena? Pri, naquele momento, eu entrei ali dentro do camarote que o Vitor estava e nós olhamos um para o outro. Eu falei para ele, nós conseguimos, nós vencemos. E a gente pôde, porque, imagina, a trajetória que nós vivemos. Um ano a gente estava lá em Patos de Minas,
por 3 pontos, nós não conseguimos o acesso. Muito difícil aquele momento ali. E estava nós dois em cima de uma cabine, eu lembro, um frio, muito frio, a torcida ali, e a gente precisava de um resultado, a vitória. E nós não conseguimos fazer um gol. Eu me recordo que ali já há mais de 80 minutos, ou seja, no segundo tempo ali, final do segundo, faltava 10 minutos para acabar, ele olhou para mim e falou assim, irmão, a gente não vai dar mais, mas nós somos vitoriosos. E acabou o jogo, ele foi dar entrevistas, muito triste. E aí a gente vai embora, e no outro ano a gente volta para o mesmo lugar, para a mesma situação dele. 2025, né? Não com o mesmo time, mas quando a gente entra no hotel, era o mesmo hotel, era o mesmo restaurante. E aí eu olhava para os caras da comissão e falava, cara, isso me trouxe uma lembrança. Eu estou no mesmo lugar, vivendo uma outra realidade. Então, a vida é assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Um dia você está por baixo, outro dia você volta e tem a oportunidade de estar vivenciando, né? Uma experiência única por cima. E aí, quando a gente sobe, porque a gente já tinha terminado a nossa caminhada no ano passado e estava aguardando o resultado. A gente precisava do último jogo, que era o Patrocinense e o Democrata de Sete Lagoas. Isso. A gente precisava que o Patrocinense empatasse o jogo. E aí o Democrata faz um gol, logo depois o Patrocinense empata, e ali aquele jogo vai... Pri, nos últimos minutos, 42 minutos do segundo tempo, um cara sai pela direita, joga a bola para trás, o atleta do Democrata vem de trás, bate na bola, a bola bate no travessão. O artilheiro deles. O artilheiro, debaixo da trave. A bola bateu no travessão, caiu, o goleiro voltou e segurou. Eu falei para ele, ninguém tira isso de nós mais. Ele falou, irmão, acabou aqui. Nós conseguimos o acesso. Caramba, cheguei a arrepiar. A gente foi por pouco, hein? A gente sai de Patrocínio. E onde que nós chegamos, Deixa? Dentro do CT, para dar um abraço nesse cara aqui, que foi o cara que naquele momento comprou. Que é um cara sensacional e que eu falo assim, de boca cheia. E ele sabe da verdade nossa. Ele sabe da nossa verdade, porque às vezes as pessoas acham que o que foi feito no momento que ele assumiu foi uma falta de respeito, foi uma trairagem. Não, foi uma escolha. Foi uma escolha que nós fizemos. O Douglas, que é esse cara aí que parece ser durão, mas que é um cara que quem conhece a história, a vida dele, sabe o cara que ele é, o respeito, o carinho que ele tem por Vitor, por mim, que está do lado dele. E naquele momento nós compramos a briga dele. Nós olhamos para ele e ele não queria. Ele falou, cara, eu não vou. Não é meu momento ainda. Não é meu momento de assumir essa responsabilidade. Porque a gente vinha de derrotas. A gente vinha de derrotas antes do acesso. Por que é importante falar isso? Porque é a trajetória, é a nossa história. Não é 2026. 2026 é a continuidade do processo. Exatamente. Daquilo que nós vivemos. Mas eu tenho que valorizar o antes. Porque é aí que nós vamos construindo o nosso DNA. Por que Douglas está aqui hoje? Porque ele é o DNA nosso. Onde que o presidente, que é o mentor de tudo, que cuida de tudo, quando ele olha, ele fala, puxa vida, esse cara, ele tem o DNA do clube. Esse é o estilo que eu gosto, que nós gostamos, que nós queremos para o norte. E foi por isso que nós acreditamos no trabalho dele, porque ele era auxiliar. Ele veio como auxiliar. E naquele momento o treinador não vinha de vitórias e nós escolhemos a permanência dele. Ele foi para o primeiro jogo, ele falou, olha, eu vou para o primeiro jogo, um jogo difícil, fora de casa, mas no próximo jogo a gente precisa resolver. E aí, no outro jogo, o Vitor olhou para mim e falou, olha, nós vamos deixar o DG, né? Eu falei, nós vamos deixar o DG. Ele vai ter que querer, é a escolha dele ou não, mas quem vai definir somos nós, ele vai ter que ficar. E aí aconteceu o que aconteceu, Pri. Né? Sucesso. E aí é o coração dele, que ele pode falar o que ele sentiu naquele momento, naquela hora, que foi assim... Não era esperado.
mas foi um sucesso de fato inesperado e que, graças a Deus, surpreendeu todo mundo, viu, DG? Você tá realmente com um trabalho assim e que bom, viu, Marlon? Que vocês tiveram ali a sabedoria. Às vezes que mesmo na dúvida, você e Victor falou, não, é ele, vambora. Pri, e assim, Cara, eu posso te falar que em momento algum nós tivemos dúvida de deixá-lo, porque a gente acompanha os trabalhos do dia a dia. E esse cara tem o DNA do Norte. Ele tem o DNA, ele tem aquilo que é nosso. É um gladiador que luta com a gente, que briga, que vai, que defende o clube. Porque não é Marlon, não é Douglas, é o Norte Esporte Clube. A gente está aqui por isso, pelo Norte. Porque eu vou passar, o Douglas vai passar, mas a instituição ela vai ficar. Né? Então, Deja, cara, você sabe que o quanto que nós acreditamos e lutamos junto para que, de fato, a gente pudesse chegar onde que nós chegamos. Foi construído lá atrás, não foi... 2026 foi a continuidade do processo. Eu, primeiramente, peço desculpa, para mim é muito emocionante. Porque é igual o Marlon falou, né? Eu não queria ter continuado como treinador quando o Paulinho Guará acaba que ele tem a demissão dele, né? Futebol tem dessas coisas, né? Mas eu sei como o mundo do futebol eu sei como o mundo é. Muitas pessoas julgam sem entender certinho o que foi que aconteceu, né? Mas é como a gente frisou, eles acreditaram em mim, né? O Norte acredita nas pessoas, o Norte acredita na sua cidade, o Norte acredita nas crianças da cidade. Isso é uma coisa que eles, Marlon e Vitor, frisam bastante. E eles acreditaram em mim naquele momento, né? E continuam acreditando, né? Porque tem milhões de pessoas aí, milhares de pessoas que têm essa capacidade até mais do que eu e eles lutam para mim estar aqui. E foi um momento muito, muito difícil aceitar ser o treinador na ocasião em 2025, né? Eu lembro que nós fizemos... Eu pego o jogo no próximo, porque a gente não tinha tempo, não tinha como trazer ninguém. Eu vou para esse jogo contra o Democrata de Governador Valadares, a gente faz um jogo bom. Democrata de Sete Lagoas. Isso, desculpa, Democrata de Sete Lagoas. E logo depois do jogo, eu converso com os atletas, eu entrego o cargo e falo que a gente esteja de braços abertos para o próximo treinador que viria aqui. Acaba que eles têm a reunião e eles conversam para mim ficar como treinador, né? Eu até mando mensagem para o treinador na ocasião e falo tudo o que eu penso. Porque é complicado. Talvez as pessoas não entendem muito nessa parte, nesses bastidores, mas tem muita conversa com duas mãos, sabe? Mas graças a Deus a gente conseguiu o acesso, sabe? Foi muito bom, conseguimos acesso, conseguimos ser campeões. Em cima do RT, que acabou que uma grande equipe também, a gente acaba que estreia no Mineiro desse ano contra o RT, o próprio RT, e depois a gente decide o troféu em Confidência contra o próprio RT, que também fez uma grande equipe. Mas isso foi tudo porque a gente acreditou. Nós acreditamos, os atletas acreditaram, a torcida acreditou, a cidade acreditou, vocês acreditaram na gente. Foi uma junção de todo mundo mesmo, todo mundo. Acho que o título faz parte de um povo, o povo do norte de Minas, sabe? Eu não consigo falar outra coisa. Foi porque quem não acreditou, eu tenho certeza que foi poucas pessoas. Porque a cidade hoje em dia respira o norte. Graças a Deus a gente sabe que tem o Cruzeiro, que tem o Atlético, que é aí. Mas onde a gente passa, a gente vê crianças com a roupa do norte, cara. A gente vê senhora, a gente vê o carinho. Então, orgulho, né? Isso é sensacional. E quando você frisou bem, quando levanta a taça do troféu em Confidência, cara, aí passa tudo isso. Tudo que aconteceu em 2025, de a gente estar conseguindo acesso, as histórias que eu sabia que o Vitor e o Marlon contaram, que eles tiveram lá em 2024 no mesmo hotel, tudo que aconteceu no bastidor, passa um filme muito grande, você fala assim, nossa, nós estamos sendo campeão de novo, dentro da nossa casa. Porque surgiu assim, será que a gente vai jogar a final em casa ou não? Porque a gente ia acabar de jogar no domingo e ia jogar já na quarta-feira. Aí a gente ainda comenta, não, vamos trazer a final para dentro de casa, porque esse povo merece.
E merece, a gente encheu o estádio todos os jogos, a festa linda que vocês fizeram para nós foi absurdo. Então, levantar essa taça, Pri, foi sensacional. E eu me emociono porque a gente sabe como foi difícil, sabe? Como foi difícil. Não foi tão simples. Tive que abdicar de muita coisa. Eu tô falando eu, né? Porque é eu que tô nesse momento da entrevista, mas a gente sabe que todo mundo abdicou, que todo mundo teve que abdicar de estar longe de família, de entrar em atrito, não é... A nossa comissão técnica se fechou bastante, mas a gente tinha atrito ali todo dia para um bem maior, que é o que o Marlon frisa. Não sou eu, não é Marlon, não é o Vitor, é o Norte. É o Norte, a gente faz tudo pelo Norte. E não é só para o clube, é para uma região toda. Então, foi emocionante poder ser campeão novamente dentro da nossa casa e saber que agora a régua subiu, né? Então... Justamente, a régua subiu. E eu vou dizer para vocês, né? No momento que ninguém esperava, a sabedoria ali do Marlon como diretor, ao lado do Victor como presidente, literalmente, gente, aos 45 do segundo tempo, né? A expressão ali, eles tiram um coelho da cartola. E quando a gente fala do sucesso inesperado, é quando a gente fala de pessoas que têm um DNA ali que muitas vezes a gente até então nem acessava e conhecia, né? Principalmente o público de fora, porque a gente que acompanha eles todos os dias intensamente ali no CT, a gente já sabe a dedicação, a intenção, o sangue nos olhos ao lado do Marlon, que o DG tanto coloca. Mas ele, literalmente, com muita sabedoria, a diretoria e a presidência vai lá falar, não, cara, vai, não tem dúvida, igual o Marlon falou, não tinha dúvida. E aí vem o DG para fora e traz o sucesso da taça, né, mostrando a competência, ou seja, além do técnico, existe uma grande competência por detrás dos bastidores da diretoria, como auxiliar técnico, né, DG? E, de fato, tira-se um coelho da cartola e veio à tona o sucesso, com o DG à frente, capitaneando todo esse elenco, né? E, diante disso, após levantar essa taça e ver tudo isso acontecer, que você tão bem frisou e puxou aqui ao lado do Marlon, né? Poxa, trouxeram definitivamente, depois de tantos anos, quase 2 décadas, uma representatividade tão forte para o nosso norte de Minas. E hoje, vocês dois aí à frente, vendo tudo, que desde o início eles estão à frente desse escudo, o que vocês dois hoje sentem? Qual que é a próxima virada de chave? E o que então da taça que agora, as últimas, por diante, vocês sentem que já chegou? Conquistamos respeito com humildade. Qual, então, seriam os próximos passos que vocês sentem depois dessas taças? Olhar para frente. Olhar para frente e a gente já começa a ver um horizonte muito próximo, que é uma Copa do Brasil, que é uma Série D de brasileiro, que é a nossa permanência na elite do futebol mineiro. É olhar para um horizonte, Pri, e preparar. E nos preparar. É o que nós estamos fazendo. Preparar bem para a missão. Porque a história, ela vai ser contada. Mas o futebol, hoje, é uma nova história. Amanhã é uma outra história. E nós vamos caminhando todos os dias, plantando, colhendo aquilo que DG abriu o podcast falando. A gente planta bem, a gente colhe bem. E no norte a gente planta todos os dias o bem. É muito difícil trabalhar com futebol. Não é fácil. É difícil romper barreiras. Porque, por mais que a gente consiga construir um mundo, o Vitor consiga fazer todo um investimento que traz tantas pessoas para perto. Nunca uma cidade, uma equipe de futebol da cidade, teve tantas pessoas que apoiaram um projeto. Patrocinadores, hein? Patrocinadores. Isso é difícil, gente. Pessoas que acreditaram, pessoas que compraram a causa, pessoas que estão ali jogo a jogo, pessoas que... O povo, né? O povo. Lotando os estádios. Nossa, e assim, gente. do empresário pequeno até o grande, que para nós não tem isso. Todos são iguais. Não muda nada. O espetáculo é um só. O momento é um só. É nos preparar e que essas pessoas elas estejam cada vez mais próximas desse projeto. Porque é um processo da verdade. É um processo... Eu não esqueço o primeiro dia que eu tive contato com o Vitor. Eu não conhecia o Vitor, pessoalmente. Eu sabia quem ele era, porque muitas vezes eu já fui ver o vôlei e as pessoas falavam lá o Vitor, e ele jogava, era muito novo ainda. Mas eu não conhecia. E a primeira conversa que eu tive com ele, ele falou, vou fazer diferente do que todo mundo fez. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, eu olhei para aquele cara, eu falei, cara, eu vou acreditar nesse cara. E hoje nós, dentro do nosso ecossistema, nós conseguimos construir algo
tão grandioso para uma região tão carente. Essa região ama futebol. Montes Claros respira futebol. Como você bem citou, a gente tinha 2 décadas que a gente estava fora de um cenário. E aqueles que ainda não se juntaram a nós, se junte a nós. Compre essa briga conosco, porque nós vamos precisar. Vitor sozinho não consegue fazer futebol. Não consegue, Pri. Como ninguém consegue. Futebol é caro. Futebol é caro. Futebol gera custo. E eu sei da luta, porque eu estou e vejo o processo todos os dias. Eu abro planilhas. Eu estou de frente a um computador. Eu vejo números. E eu sei o quanto que vai aproximando o dia de assumir o compromisso de todos. O quanto ele corre. O quanto ele olha e fala, cara, olha para um lado, olha, é a fé. Tem dia que é a fé, Pri. Tem dia que não tem o que fazer. Ele olha para um lado, olha para o outro. Deus, ele é o dono desse projeto, por isso que esse projeto é tão abençoado. Ninguém, eu posso dizer com propriedade, pode sair do Norte Esporte Clube hoje e falar que o presidente, que o clube não arcou com os compromissos. Ninguém, Pri. Ninguém. Porque e eu vou te falar. E é raro, viu? E eu vou te falar. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estou dizendo isso para que mais pessoas se juntem a nós. Se junte à nossa realidade. Nós precisamos, sim, de ajuda. De pessoas que queiram comprar a proposta do projeto, que quando bater na porta, acolha, ajude, queira saber, queira conhecer. E eu sei da dificuldade. DG está aqui e eu vou dizer para você, o compromisso feito que o presidente faz, tem dia que vem com 5 dias antes. Nossa. Ah, não, é... Uma semana, né? Assim, compromisso é compromisso. Você tem noção do que é isso no futebol? Os atletas não acreditam. Os Atual. atletas falam, não acredito que está acontecendo isso. Eu falei, o homem não adianta, cara. E a gente sabe que não é só homem, que realmente são os patrocinadores que nos ajudam. E realmente a gente precisa de mais, precisa que eles entendam que hoje é nacional. Nós estamos no Brasil todo, nós estamos fora do país, graças a Deus, mas também com a ajuda de todos os patrocinadores. Com a ajuda, porque ninguém chega sozinho, Pri, não tem como. O Norte não tem campo. Não tem campo. O que a prefeitura fez em um tempo recorde, que muitos até falavam, não vai dar tempo. Porque olhar, realmente, mas o que essas pessoas fizeram, entregaram um estádio funcionando, com um gramado excepcional. Obviamente que no início da temporada não estava ainda 100%, mas quando chegou no meio da temporada, todos elogiavam. Era o melhor gramado da competição. Disparado. O que essas pessoas fizeram? Entenderam o que está acontecendo. O futebol é uma paixão. O futebol, ele consegue mexer em lugares dentro de nós que nós não conhecemos. O que você sente na emoção do jogo quando faz um gol, quando seu time levanta a taça, quando você permanece numa divisão que há 20 anos uma cidade não respirava, quando você entra numa Série D de brasileiro, quando você entra numa Copa do Brasil, que nunca existiu isso na nossa cidade. Você começa a enxergar um horizonte que parece distante, mas que está muito próximo para acontecer e que nós estamos nos planejando para que o sucesso ele continue e perdure por muito tempo na nossa vida. Cara, incrível. A gente ouviu essas palavras do DG e do Marlon, porque assim, nós estamos falando de pessoas que têm propriedade para falar que quando lá atrás ninguém acreditava, e poucos talvez acreditavam, né? Eles falaram, poxa, é possível. E aí nós estamos falando nós estamos falando de um clube que só tem 3 anos, né? E já tão vitorioso. E lá atrás mesmo que pouco ainda tinha o incentivo de algumas pessoas aqui de Montes Claros, né? O Victor, mais que nunca ali, colocando, talvez, sinceramente, gente, até que não tinha, né? Porque CNPJ, afinal de contas, não é filantropia, mas eles sabem onde ele quer chegar quando ele formata um projeto. Mas até que as pessoas falam, poxa, esse time tem capacidade, vão para cima, e tantos, gente, pasmem,
quando eu volto e friso esses números, que eu volto a falar que por mais que difícil foi o início dessa trajetória do Norte, a gente acompanha as palavras do DG e do Marlon, porque realmente lá atrás foi muito, muito difícil de captar, puxar os patrocinadores, né? Aí foi crescendo, foi conquistando espaço, aí é a hora que todo mundo, poxa, não, realmente é um projeto de sucesso, tem seriedade, tem honestidade por trás desse negócio. E aí, gente, pasme, eu sinceramente, eu acompanho o Victor Oliveira desde a época do vôlei, tá? Desde do pique atômico. Então, assim, quando ele entra e bota a mão, é sucesso, mesmo que tão desafiador. E, às vezes, muitas vezes, nem tanto com recursos, né, para que possa investir. Gente, pasme, são 72 patrocinadores em um projeto, em que não há nada igual. Nós estamos falando do pequeno, médio, como o Marlon falou, não importa. Onde o espetáculo acontece é do pequeno, médio, grande patrocinador que, acreditando, faz com que esse negócio aconteça, o projeto aconteça, que seja possível realmente ter grandes conquistas. Então, o que eles falam aqui é realmente assim, a gente fica aqui por detrás do marketing, acompanha tantos patrocinadores que o Victor tem, mas porque são pessoas que acreditam, conseguem enxergar que é um projeto vitorioso, mesmo que diante, gente, de tantas dificuldades, mas que agora, quando eu perguntei para o Marlon qual que seria, né, desde o próximo passo da visão depois de uma taça dessa, temos 72 patrocinadores. Que bom, mas a régua subiu, o nível subiu, a responsabilidade e a pressão que esses caras estão subiu, né? O compromisso do Victor Oliveira com essas pessoas subiu, até com os próprios patrocinadores. Então, assim, graças a Deus, quem acreditou, nem sempre, nem tudo na vida a gente conquista assim de imediato, né, gente? Tem que acreditar. É isso mesmo. Mas definitivamente é um projeto vitorioso. Vem uma temporada aí com um calendário recheado para 2027. Até nós temos jogos aí pro ano inteiro, né? E a planilha vai aumentar, tá, Pri? Porque agora são 3 campeonatos, né? Então, a gente tem que montar um time inteiro, né, 2027. diferente. Enfim. Aí a régua sobe, mas também tudo sobe, né? Assim, acreditar nos profissionais, a comissão. Agora nós estamos falando de um calendário que é para o ano 2027 inteiro, gente. São 3 grandes campeonatos, inclusive a Copa do Brasil. Né? Nós estamos falando que nós vamos jogar com os caras de fora. Então, assim, tem 72... Não, tem 72, tudo aumenta, a régua aumenta, as despesas aumentam. Então, assim, realmente eu vejo assim, até a humildade dos caras aqui, realmente de pedir esse apoio, essa ajuda para 2027, porque realmente o que chegou até aqui fez a grande diferença para que o nosso Esporte Clube conseguisse alcançar com tanto mérito, não só a competência técnica desses caras, mas porque, de fato, tinha os patrocinadores por detrás, acreditando no projeto deles, viu? Então, realmente, vocês estão fazendo por onde, né? Então, de parabéns. Você foi perfeita, porque ninguém chega sozinho. Não adianta. Nós trabalhamos, os artistas são os jogadores, diretoria, só que esses 72 fizeram diferença. Não adianta, fizeram muita diferença. E estão fazendo muita diferença. Continuam fazendo, né, Deja? Não fizeram, continuam porque fazendo. O clube está aí. Continuam fazendo. E projeto abençoado. É de dar parabéns mesmo, porque além de eles estão ali ajudando todo mês, mas estão lá nos jogos. Você vê que eles... É amor, não é só... Tô patrocinando por amor, tô patrocinando pela cidade, pelo norte de Minas. Você vê que é uma coisa boa. E realmente, a régua aumentou. São cenário agora nacional, Copa do Brasil, que o homem já falou. Ele quer chegar longe. Série D, nós vamos buscar o acesso com toda humildade e respeito. Nós vamos buscar o acesso da D para C. Mas para isso, não tem como. Tem que ter mais gente ajudando. Esses 72, a régua aumentou, eles vão ter que estar ajudando a gente de novo, todo mundo juntinho. Mas é difícil, né? As pessoas falam, pô, DG, mas vocês acostumaram todo ano subir. Eu falei, é acreditar, filho. É acreditar, tá ali, ó. O homem não fala que o homem é o tamanho do seu sonho? Ele costuma falar assim, né? Não custa, é o mesmo custo sonhar alto e sonhar pouco, né? Então, nós estamos sonhando alto mesmo. E aí, assim, com humildade, é um passinho de cada vez, não sabemos o que queremos, mas nós vamos brigar, e para brigar nós precisamos de todo mundo. De todo mundo. Quem mais puder chegar para ajudar, agregar, porque é igual você falou, seriedade. Nós vamos precisar, né, gente? Com muita humildade, o Norte vai precisar desse apoio agora. Não é um campeonato, gente, é de verdade. Nós estamos falando de 3 campeonatos, é 2027 inteiro, mantendo um elenco que não é barato. E aí, para acreditar, tem que ter investimento. Não somente que a gente vê o tanto que o Victor investe no próprio CT, né, gente? CT é padrão FIFA, não tem como. O CT é o melhor que tem. Não tem o que falar. É um investimento muito alto, Pri. Para você ter ideia, hoje a gente mantém, nós vamos chegar lá, a gente mantém a categoria de base hoje com recurso próprio do Vitor. São viagens, a gente mantém hoje, Pri, no centro de treinamento,
São mais de 80 atletas de base que fazem 5 refeições diárias. E o recurso, a gente não tem captação de lei de incentivo, nós não temos ainda. Estamos num processo. Mas enquanto isso não chega até aqui, o Vitor Felipe Oliveira é que assumiu tudo isso, para que o futebol possa acontecer, dentro de um planejamento, dentro daquilo que nós almejamos com as categorias de base, que venha um retorno para o clube num futuro próximo, mas isso é uma construção, não é da noite para o dia. Futebol não é assim, pode até acontecer, mas é difícil, porque temos que seguir o processo. E tudo isso, com todo carinho, com toda humildade que o presidente tem, mas é ele que se dispõe de tudo isso para fazer acontecer. E tem 3 anos e meio, nós temos 3 anos de base, 3 anos e meio, vamos fazer 4 anos de norte. E até que o Senhor abençoou a vida dele para que ele, de fato, conseguisse colocar para funcionar tudo isso. Gente, olha só, nós estamos falando da categorias de base, né? Que inclusive aqui já é uma questão que eu gostaria até de ver com vocês, porque a gente vê a construção, nós estamos falando de 80 jovens, gente. Dentro do centro de treinamento. Olha, Eu não você estou vê. dizendo Né? as outras estruturas que nós estrutura. temos na cidade. Hoje o Norte tem mais de 350 atletas que não pagam, não são pagantes, que o Norte mantém. É uma estrutura. São funcionários, são professores, é uma fisioterapia que fica à disposição, são instrumentos de altíssimo nível que a gente tem para tratar esses atletas. Que as pessoas... É a melhor estrutura de viagem, é o melhor ônibus para viajar, é o melhor hotel para esses meninos ficarem, é a melhor alimentação. Tudo nós queremos o melhor. Treinadores licenciados da Treinadores CBF. licenciados da CBF, que hoje é uma linha que nós seguimos dentro do clube. É uma estrutura. São treinadores de goleiro, são preparadores físicos. É uma estrutura que nós temos. Como não ajudar um projeto como esse? Como não ajudar? O esporte ele é transformador, transforma vidas. E o Norte, ele gera oportunidade, além de gerar essa oportunidade para esses mais de 350 adolescentes e jovens que estão conosco, ajuda a transformar a vida de muitas dessas crianças que sonham, que têm um sonho, que querem, quem sabe, um dia ser um jogador de futebol. Mas nós vamos além. Porque e se não tornar um jogador de futebol? Nós precisamos cuidar para que se torne e que a gente consiga entregar para a sociedade um cidadão de bem. Gente, vocês estão falando aqui, assim, e aí nós que somos, né, a assessoria de marketing do clube, eu chego arrepiado do que o Marlon está falando aqui, não é só um técnico, não é só um diretor e que foi um técnico que eu deixei, gente. É um homem realmente muito ungido pela palavra, sabe? Ele fala e a gente arrepia, porque assim, nós que somos da assessoria do Norte Esporte Clube, a gente presencia, às vezes, ali por detrás de uma câmera, num clique, algumas situações que já bate assim na gente, a gente fica realmente emocionado. Porque quando eu falo isso, nós não estamos falando somente de mexer e talvez acreditar em futuros sonhos desses jovens. A gente já chegou em momentos ali dessa alimentação, que inclusive, para vocês verem, né, os patrocinadores ajudam no time oficial do clube, e o Victor ali, com mais de 80 cabeças, ele hospeda, ele recebe esses jovens, alimenta esses jovens, são os professores, os fisioterapeutas, como o diretor está falando. E o que ele acabou de falar, gente, é muito sério, eu chego a arrepiar, porque vai além de um sonho. Teve um dia que nós, aqui da empresa, da Clique, nós chegamos lá e tinha literalmente, gente, tinha um jovem que não sabia descascar uma banana, né? Então a gente está falando assim, eu acho que o menino ele nem tinha visto direito como que era ali, acabou, é absurdo, vocês acreditem. A gente chegou por vários momentos conversar isso aqui emocionou dentro da nossa empresa. E aí vem-se uma construção de caráter, de desenvolvimento de meninos jovens para homens. Então, ou seja, o que a gente vê que o Norte entrega não é só sobre os sonhos, é sobre desenvolvimento de caráter. Então, eles estão devolvendo para o mercado, se tudo ainda não for futuramente jogadores de futebol, nós estamos falando que esse elenco aqui ao lado do Victor, gente, eles estão desenvolvendo definitivamente de verdade, porque a gente acompanha isso lá no CT. É desenvolver crianças, jovens, na oportunidade de serem futuros homens, independente de serem jogadores. É incrível o trabalho que eles fazem, gente. E é impressionante, né, do acreditar que mesmo que seja um projeto 100% realmente, de fato, a gente acompanha bancado pelo presidente ao lado dos diretores, né, do Marlon e o DG, de acreditar e transformar esses meninos jovens em homens, né, com caráter, responsabilidade, até ele saber entender que era para comer uma banana, gente, que às vezes não sabe nem o que é alimento de casa.
E aí é a oportunidade que o Norte traz, né, Marlon e DG? É primordial. Aí a gente conversa lá e, primeiro de tudo, é a pessoa. É criar um homem de verdade. É criar, né? A gente sabe que a educação vem dos pais, a gente sabe tudo, mas a gente também entende que nem todos os lares ele tem essa identidade de realmente de um ser humano. E o mundo que a gente vive hoje, Pri, eu sou pai de 2 meninas, cara. Então a gente tem que realmente, 80 meninos que a gente tem que primeiro criar o homem. O homem que tem que ser ali desde o começo. Se vai virar atleta ou não, se vai virar jogador, não importa. Claro que a gente quer, a gente sabe que o clube precisa disso, mas é o nosso papel, nós que já todo mundo barbado, todo mundo teve uma educação, então nós temos que passar sim uma educação para as crianças, que eles saiam dali, que se não sair como atleta, mas que saiam como pessoas do bem. Porque o mundo hoje em dia está muito difícil, cara. É homem batendo em mulher, é homem matando quem. Então, já é uma vitória se a gente conseguir deixar essas 80 crianças virarem pessoas do bem. Isso para mim já é uma vitória para nós ali. E se a gente ainda conseguir mais ainda, que ajudar no sonho dessas pessoas, então a gente está realizado, porque o cara lá de cima, morreu para nos ajudar. Quem somos nós que não vamos ajudar o outro? Não tem lógica. Se a gente não veio nesse mundo para ajudar as pessoas, então para mim não tem sentido. Se eu não posso te ajudar em algo, eu estou fazendo o que aqui? Então é o que a gente prega lá. Primeiro de tudo é o respeito. Se a gente consegue colocar na cabeça dos meninos que eles têm que respeitar, não importa quem seja, a gente já ganhou muito nessa vida. Então é o que o Marlon fala. Vai crianças lá, cara, que a gente vê que não tem condição nenhuma. Não tem. E não são só de fora, são pessoas daqui de dentro de Montes Claros, que a gente sabe que não tem o que comer depois do treino, que vai para casa, tá lá. A gente até conversou essa semana. Acaba o treino, somente sub-15, que tem moleque de 14 anos, que são daqui da cidade, vão lá, se alimentam, para depois ir para casa, porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na casa. Hoje, o Marlos teve uma ideia brilhante, a gente conseguiu trazer mais 2 meninos que são daqui da cidade, porque a gente sabe que passa dificuldade para poder estar lá se alimentando. Então você vê mora que num cômodozinho só, a mãe, a avó e o atleta. Não tem como se alimentar, não sabe que dia que vai ter comida. E aí, de forma muito sensível, eu vi o talento daquele menino. E aí eles vêm, Marlon, olha, o menino tem muito talento. Só que vive uma dificuldade, ele não consegue vir para o CT, não consegue treinar na cidade. Eu falei, a única opção que eu tenho é trazer esse menino para o centro de treinamento para eu cuidar dele. eles são da cidade. Tá? E é um talento que, se cuidado e bem cuidado, ele tem chance de se tornar um grande atleta no futuro, porque talento tem muito. Esse é o Norte Esporte Clube, que às vezes as pessoas não sabem, não conhecem. Nós temos lá dentro uma disciplina muito dura, nós não abrimos mão disso. É claro que dentro do ecossistema que nós vivemos, acontecem desavenças, acontecem problemas, como em todo lugar, Claro. e nós estamos ali para ajudar a não ter problemas, a minimizar o problema. E é claro que, como o DG falou, nós não somos pais. Nós não somos aqueles que geraram, que eles vêm de um ecossistema que não tem regra, muitas vezes muito vulnerável, muitas vezes não são educados, são livres. Tem um monte assim que passam por lá. E que quando cai dentro de um ambiente cheio de regras, eles têm muita dificuldade de se adaptarem. Muita dificuldade. Esse é um problema grande, que muitas vezes não é colocado. E a gente faz o quê? É uma sentada ali de um cara experiente, é um troféu, que esses dias ele chegou para mim e falou assim, Mal, eu posso pegar o troféu e levar lá no campo para os meninos abraçar a taça? Você não tem noção da diferença que isso faz na vida de um atleta. Tem atleta que ele nunca viu uma taça na frente dele. Eu falei, claro que pode. Isso gera intimidade.
Isso gera respeito. Isso gera amor pelo clube. Eu amo a categoria de base, Pri. Eu sou apaixonado por ela. Porque a gente depara com histórias que transformam a nossa vida. Sonhos, né? Sonhos. Não é fácil lidar com sonhos. Porque eu também já sonhei. Você já sonhou. Nós continuamos sonhando. DG já sonhou. Nós continuamos sonhando. Não é fácil lidar com sonhos. Todo mundo hoje quer ser um grande jogador de futebol. Mas só mostram aquilo que passa na televisão. Às vezes o pai só vê o que passa na televisão, que é uma realidade muito diferente do dia a dia, de quem vai virar, de quem não vai virar, de quem vai ser, de quem não vai ser. Sim. Pessoas querendo ganhar vantagem em Pessoas criança. querendo ganhar vantagens. Hoje há um Isso é o que mais programa sendo inserido dentro dos grandes clubes, chama Playcare. Eu acabei de fazer um trabalho desse na CBF Academy. Graças a Deus, ontem eu partilhava com os meninos no CT, acabei de formar. Hoje eu me considero e posso me considerar, de fato, formado um executivo do futebol brasileiro, da primeira turma da CBF. Por mérito. E nós apresentávamos, eu mais 3 colegas apresentamos um trabalho onde a gente falava do cuidado, de preparar o ativo para o mercado mundial. E aí eu coloquei uma interrogação no meio de tudo isso. Vamos preparar o ativo. Mas todo mundo pensa em preparar o ativo para ter o quê? Dinheiro. Mas se o ativo não for ativo, se ele não conseguir jogar, É isso aí. E acontece. E o ser humano? E acontece. eu estou preparando quem? Ele vai sair do clube, não vai ser nada na vida? Porque a maior dificuldade hoje, e que isso é discutido muito, é o pós-carreira. Quando o cara termina a carreira dele, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, Deja? É, realmente. A escola lá é primordial. A gente está em cima direto. Tem que estudar. É como o Mário falou. Dentro dessa janela que vocês estão me dando a oportunidade de ouvir vocês aqui, para as categorias de base, né? Os Crias do Norte, TG e o Marlon, tá aí desde o início, né? 80 crianças direto dentro do CT, fora as mais de 320 nos elencos adjacentes, né? O que vocês poderiam falar, até com uma palavra de incentivo, para esses jovens que devem estar, né, vão estar assistindo a gente, entre 13 e 14 anos, que é a base dos Crias do Norte. O que vocês poderiam falar assim, para a gente fechar com uma palavra, poxa, fica o legado. O que vocês deixariam de legado para esses jovens do Crias do Norte? Não deixem de acreditar no sonho de vocês. Sonhar faz parte da vida. Faz parte da essência do ser, que é humano. E muitas vezes nós somos humanos demais. Nós deparamos com as realidades da nossa vida. Então acredite no seu potencial. Mas o sonhar não quer dizer deixar de fazer outras coisas importantes para a sua caminhada, que é estudar. Sonhe, mas una os seus sonhos com os seus estudos. Porque se a vida não for aquilo que realmente você quer, de se tornar um jogador de futebol, se torne um profissional de excelência que vai poder servir em muitas outras áreas. Seja feliz jogando, seja feliz naquilo que você faça. E se não der certo, saiba que aquilo que Deus colocou em você, o potencial que Deus colocou em você, é aquilo que vai gerir a sua vida para o resto da sua vida, dando continuidade em todos os processos. E aqui há pessoas que querem sonhar junto com vocês. As portas do Norte estão abertas. Se quiser fazer parte, se quiser fazer uma avaliação, pode nos procurar. O Norte, essa última avaliação, nós tivemos mais de 2.000 atletas no centro de treinamento. No acesso, gente. Não é brincadeira. Que loucura. E nós não temos, claro, espaço para todo mundo. Mas o Norte está aí sempre gerando oportunidades, visitando cidades. A gente vai além Montes Claros, a gente vai à região. Então, Pri, essa é a palavra que eu quero deixar, finalizando esse grande momento de partilha. E sabe o que é mais bonito? Deja, com uma mulher. Debatendo futebol. Que eu admiro muito. Isso é muito especial para nós, né? Então, o futebol hoje, o ano que vem nós vamos ter o futebol feminino, né? Lá, né? Então, assim, olha só, cedendo, né, o CT para
É lindo Incrível. isso. Então, não desistam do sonho de vocês e lutem sempre, porque o melhor Deus tem para nós. Amém, viu, Marlon? Eu arrepio quando você fala, cara. Você começa a falar, é ungido pela palavra, né, DG? Que isso? É assim, Que o experiência. Marlon é uma Caramba, pessoa de Deus mesmo, ele sabe o tanto que eu admiro, né? Nó. E é uma coisa que eu tenho recado para vocês, para as crianças. Eu sou ex-atleta. Eu joguei por 16 anos. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que vocês sejam pessoas do bem. Sejam pessoas do bem. Façam o bem às pessoas. Por mais que vocês ainda sejam garotos. Tratem bem seus pais, tratem bem as suas irmãs. Se dediquem na escola. Acreditem no sonho. Eu vim do interior do Paraná, magrinho. Eu era o que poucos que acreditavam. Meus professores na escola, então, poucos acreditavam no que eu poderia virar um atleta profissional. E eu tive pessoas que acreditaram em mim, graças a Deus, né? A minha vida foi de ter anjos acreditando no meu decorrer, desde a época que eu era moleque. Só que eu me dediquei muito, porque era o meu sonho. Então, você é o dono do seu destino, não esqueça disso. Você pode mudar o seu destino, mas para isso você tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa que se dedica. E nós, como o Marlon frisou bem, nós estamos de portas abertas para todos, homens e mulheres. Homens e mulheres, crianças, meninos e meninas. Porque eu tenho acompanhado o futsal aqui em Montes Claros e eu tenho ficado bem surpreso por ver tanta menina que joga bem aqui nessa cidade. Norte de Minas tem um talento que é um absurdo. Nosso analista de mercado de desempenho, Ronaldo, Sim. quando ele chegou, ele falou: Douglas, tem muita gente boa aqui em Montes Claros e no norte de Minas todos. Então, a estrutura que nós temos, o clube que nós temos, tudo que o Marlon acabou de falar, que é uma estrutura absurda, é padrão FIFA mesmo. E se Deus quiser, vamos ter uma seleção feminina no nosso CT. Isso aí é uma vitória para todo mundo da cidade. Então acreditem. Acreditem no nosso trabalho, acreditem no clube. Que uma estrutura dessa, cara, vocês só irão encontrar numa Série A de brasileiro, com os profissionais que tem, com as pessoas de caráter, porque não é fácil ter pessoas de caráter nesse mundo do futebol, não é fácil. Então, garotada, sigam forte, mas acreditem em vocês. Mas tem que ser pessoas que realmente querem o bem, porque o mundo hoje em dia não... É triste falar o que a gente vê por aí. Então, eu digo mais para os pais. O que a gente puder ajudar os seus filhos a crescerem como homens primeiro. Vocês podem ter a certeza que a gente vai fazer o máximo possível e iremos, sim, ajudar o sonho. Porque todo mundo aqui sonhou, todo mundo quer chegar em algum lugar. Então, o que a gente puder ajudar, você pode ter a certeza que nós vamos fazer o nosso melhor para eles. Sensacional. A gente vai encaminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo com o Marlon, com o DG. E aí, afinal de contas, a gente está naquela expectativa aí para 2027. E afinal de contas, dentro e fora de campo, para que o Norte, mais do que nunca, que a gestão já deu para se perceber, né, gente? É uma gestão forte da presidência, da diretoria, mas aos diretores e ao DG também, o que vocês sentem para que possamos ser ainda mais competitivos com tantos campeonatos para 2027, o calendário recheado para o próximo ano? O que talvez ali poxa, agora vai, a régua subiu, talvez falte isso aqui e nós vamos evoluir. O que vocês percebem? Já estamos trabalhando, Pri. Não é à toa que o DG está sentado aqui com a gente hoje. Não é à toa que o Ronaldo, analista de mercado, está conosco no CT hoje, porque nós entendemos e planejamos que deveríamos construir, já nessa etapa, um processo dentro do clube, diário, no dia a dia, que é o análise de mercado. Junto com o Deja, junto com o Ronaldo, o planejamento já começou, podem esperar que 2027 será um ano. 2027 não, a gente começa em novembro de 2026. A gente está parecendo que tem 7 meses, não tem 7 não, nós estamos falando 5 meses. Então, quase assim, voando, né? tá do lado. Do lado. Tá do lado. Então, podem esperar. Vem um Norte mais forte ainda,
podem ter certeza disso, que 2027 vai ser um ano fantástico para nós, um ano de muitas conquistas. Amém. E aquilo que Vitor sempre fala, vamos manter a nossa humildade, a nossa simplicidade, o nosso pezinho no chão, porque nós não ganhamos nada ainda, mas nós estamos trabalhando para que as vitórias permaneçam conosco, permaneçam do nosso lado. Sensacional. E afinal de contas, já nesse pré-planejamento aí, né, que falamos há 5, 6 meses para 2027, que tão bem já vai sendo preparado para vocês. E vocês agora? Nós estamos falando 3 anos do nosso Esporte Clube para a gente fechar aqui com chave de ouro, né? É o diretor Marlon Araújo, que está aí desde o início ao lado de Vitor Oliveira. O DG foi sinônimo de sucesso e grande conquista para nós, né? O que vocês percebem, então? O que será, então, que vocês sentem aí no coração, na energia, e, ao mesmo tempo, um planejamento extremamente técnico e muito profissional? O que será desse escudo do nosso Norte Esporte Clube, pelo menos pelos próximos, então, 3 anos? Como é que vocês enxergam esse grande clube? Eu tô olhando pro símbolo ali, né? E eu tô imaginando já uma estrelinha do nosso primeiro Campeonato Brasileiro. E Do título, né? E a gente vai em busca, sim. Como o Marlon frisou bem, nós já estamos a todo vapor. Estamos a todo vapor desde 25 de março, né? Quando acabou o campeonato ali, nós começamos. 25 de maio a gente já voltamos aqui, tivemos, como eu disse, 13 dias de folga, né? Ele sempre reclama disso, viu, Pri? Reclamou de 13 dias de folga, viu? 13 dias de folga, que é isso? Não dá nem pra respirar. Para você ver o tanto que a gente já está bem focado. Mas teve uma passagem, ainda a gente não tinha nem começado o Campeonato Mineiro, e o nosso líder, né, o Vitor, nós estávamos falando de determinado atleta, de determinado cenário que esse atleta que a gente queria trazer no momento, mas era difícil. Por outras situações, por um clube de Série A de brasileiros tinha ido buscar. E ele olhou para mim e falou assim, eu lembro até hoje, no CT ainda, perto daquela aquela árvore, aquela grandona. Eucalipto que tem ali. Aquele eucalipto, ele olhou para mim e falou assim, DG, nós vamos chegar em Série A do brasileiro. E nós vamos poder trazer esse tipo de atleta que você está me dizendo. Então, Pri, nós vamos buscar sim. Eu tenho certeza disso, que em 4 anos é difícil, mas o homem é o tamanho do sonho, né? E a gente sonha grande sim, com humildade, porque isso ficou bem frisado, que nunca irá faltar a humildade da gente. Só que o gladiador gosta de batalha, né? A gente luta, a gente confia, a gente tem fé e a gente trabalha bastante. A sensação é que tem coisas boas, estamos afiando bem as espadas, afiando bem o machado, porque a régua subiu. A régua subindo, mas aí a régua sobe para todo mundo, então nós vamos precisar de todo mundo junto. Mais ainda juntinho, então nós vamos buscar coisas boas. Quando o DG fala isso, gente, nós estamos falando assim, quando a régua sobe, eu sinto do lado de cá, uma responsabilidade pesa um pouco, né? Mas a gente torce para não querer estar no lugar deles, não. Porque é o Vitor Oliveira, os patrocinadores, é nós, o povo acreditando nesse escudo. E realmente a gente sente assim que é uma pressão, mas ao mesmo tempo eles estão com o olho, né, sangue nos olhos. Foi até engraçado, Caramba. fui lavar o carro, né? E o carro tem um símbolo do norte, aí o cara olhou para mim assim, e o Hulk? Eu falei, meu irmão... A lição do galo, por que não pra cá? Não custa sonhar. Ô, Pri, eu falei para ele, você conhece o nosso presidente? Eu falei, desse jeito. Aí ele, o Vitão, porque quem não conhece, né? Irmão, dá para trazer. O homem é doido, dá para buscar, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas claro, né, a gente sabe do poder financeiro que é trazer um Hulk, né? Mas é para vocês terem a noção que nós vamos vir forte. E ele já falou que ele quer um time mais qualificado e mais forte para esse. Então, por isso que eu, Ronaldo e Marlon, nós vamos trabalhar bastante e a pressão já está lá em cima. Imagina assim, volta a repetir, gente. Nós estamos falando aí que os caras estão planejando aí um elenco para 2027, com um calendário recheado. Volta a falar, porque aí a gente ajuda e pede apoio aos patrocinadores para nos ajudar, né? Que a gente acompanha realmente o trabalho desses caras. É puxado, gente. É puxado, é uma responsabilidade muito grande, até para corresponder você que investe e o povo que acredita nos ingressos, né? Então, assim, a gente realmente precisa desse apoio de vocês. E só para pensar e ficar de reflexão,
Hoje o Norte, ele está, né, com muita humildade, eu entendo os pés no chão, que é o tempo todo isso aqui, o Vitor puxa eles toda hora para baixo, ao mesmo tempo que sobe a régua em relação ao acreditar, né, eu acredito definitivamente. Mas, gente, falar com vocês, desde o início que nós estamos ao lado deles, hoje o Norte, ele sim, tem condições de competir de igual para igual com o Atlético Mineiro, com todo o respeito, com o Cruzeiro, até porque nós também, por que não, né? Somos Atlético Cruzeirense, mas também agora nós somos Norte Esporte Clube. Então, assim, gente, é de arrepiar porque nós estamos falando de um clube de apenas 4 anos. Gente, eu estou falando de 4 anos que tem a capacidade técnica, a competência da seriedade de uma gestão de competir com clubes centenários, que não está fazendo, não está deixando nada para trás, de igual para igual, que grandes clubes centenários, com a grande responsabilidade que esses caras estão levando aqui ao lado de Vitor, e é de acreditar de verdade, viu, gente? Porque é gigante. É um projeto gigante, são pessoas gigantes por trás, e a gente conta que realmente vocês possam cada vez mais acreditar no nosso Esporte Clube, né, Marlon? Obrigado, Pri, pela oportunidade, né, de estar aqui, de poder partilhar um pouquinho de futebol. Como eu disse, né, com uma mulher que isso é tão difícil, principalmente na nossa cidade, né? De sentar numa mesa, de falar sobre o futebol e ver tanto amor que você tem pelo Norte. Eu vejo você no estádio, eu fico muito feliz, porque eu vejo como que você vibra, sabe? Como que você compra a briga junto com a gente. Um dia eu vi Bruno aqui da empresa falar assim, alguém falar com ele assim, Pri, dá uns abraços na gente apertado e aperta a mão da gente forte. Mas um dia você me falou, né, isso é para mostrar força, Marlon. Eu acho isso, e eu nunca esqueci daquilo. E toda vez que eu vou te abraçar, que eu vou segurar a sua mão, é um abraço apertado e um aperto de mão forte. É para refletir força, né? E isso é muito bonito. Então, que sejamos fortalecidos cada dia mais. Eu fazia uma reunião com esses caras ontem no CT, eu falo, o dia que a gente soltar a mão um do outro aqui, esse que soltou vai ter que ir embora, porque a corrente aqui não pode andar quebrada. Aqui nós temos que andar de mãos dadas, juntos. Não tem como. Se a corrente quebrar, Pri, você não consegue caminhar, você não consegue andar, porque um precisa do outro. Um precisa da força do outro, da energia do outro, da capacidade que o outro tem de te levantar, de te jogar para frente. Tem dia que eu não estou bem, tem dia que você não está bem. Mas se as pessoas percebem, entra lá dentro da sua sala e fala para você assim, o que você tem, cara? Tem alguma coisa acontecendo? Ele já fez isso para mim, comigo. E eu faço isso também, e aí? Então, não vamos soltar a mão, não. Vamos dar de mãos dadas, porque juntos, com força, para que Deus continue a nos abençoar. Esse clube é do coração de Deus. O presidente, ele tem uma devoção muito grande por Nossa Senhora. Muito grande. Não estou falando de religião. Eu estou falando de fé. Vamos unir a nossa fé. Unamos a fé. Sejamos firmes naquilo que nós acreditamos. Em prol de um Deus que realiza maravilhas. E é o que Ele tem feito em nossas vidas. Realizado maravilhas. Não vamos esquecer nunca disso. O dia que nós, presidente, diretoria, comissão técnica, o dia que a gente tirar Deus da frente, esse projeto não irá caminhar mais. Porque nós não somos nada sem Ele. Nada. Marlon não é nada sem Deus. Priscila, você não é nada sem Deus. DG, você não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem aquele que semeia maravilhas em nossa vida. Então, por isso que nós somos felizes. E essa é a grande receita. Muitos perguntam, qual que é a receita do Norte vencer tanto? É Deus. Gente, lindo, viu? É aquela questão que a gente só fecha assim para frisar, né? O impossível é só questão de opinião. E a gente vê aqui uma comissão e a diretoria com energia assim estupenda, realmente transmite isso pra gente, tem responsabilidade, tem credibilidade, são pessoas honestas e assim, gente, de verdade, do outro lado que a gente tá aqui dá vontade assim, não só de parabenizar, mas um orgulho muito grande estar ao lado de vocês. Agradeço demais por terem vindo, por terem aceitado esse convite, mesmo na loucura da correria do dia a dia, e com tanto carinho eles se disponibilizaram aqui para falar com o nosso público, nos nossos torcedores, gladiadores, os nossos patrocinadores, dando resposta, e se Deus quiser para 2027, vamos juntos, porque realmente tem total competência para esse grande elenco que está por trás. Gente, parabéns, obrigada, viu? Um beijo, Pri, obrigado. Obrigada, satisfação, obrigada, viu, DG? Eu sou até suspeito, né? Que eu já te falei o tanto que eu te admiro, tanto que você é guerreira, que você realmente tem que estar aí falando. E não foi à toa de você estar aqui hoje.
que nós conversamos em off sobre Foi um falar. presente para nós, né, Deise? Pois é, tem que falar mesmo, porque você com as suas equipes, você é a cara do negócio e vocês merecem o melhor dessa terra, sabe? E eu não poderia deixar de agradecer mesmo de coração a toda a torcida que sempre me apoiou mesmo. Agora eu tô falando mais em forma íntima, porque me abraçaram desde quando eu cheguei aqui e eu tenho que falar aqui porque seu podcast, o que você representa na cidade é muito grande, então eu tenho certeza que eles vão ver isso e agradecer de coração, desde 2025, me abraçaram por tudo, pelas pessoas da cidade. Hoje eu vou assistir os jogos de futsal e a gente vê, eles não acreditam que a gente está lá, é porque o Norte sim está olhando todos, está olhando todo mundo e também agradecer por todo o carinho que eles transmitiram e essa força que vocês transmitem para nós, né? É todo mundo mesmo. E eu não poderia deixar de mandar um beijo para minha esposa, para minhas filhas, que tá longe, mas é tudo por elas, que eu puder fazer com essa paixão, com essa entrega. E se Deus quiser, daqui a pouco tá todo mundo morando em Montes Claros, eu vou me tornar cidadão daqui. É um lugar que eu gosto, é um lugar que me acolheu bem, então fica a minha gratidão, né, a você, ao Marlon, ao Norte, por tudo que vocês fazem por mim e por toda a força que você passa, que toda vez que a gente se encontra, realmente você passa uma energia para mim positiva e assim, eu não sou só isso aqui e eu te falei em off e vou te falar agora que eu sempre tá lá uma fotinha, alguma coisa do DG, pelo agradecer esse carinho que vocês têm por mim, Gratidão a nós, cara, mérito e merecedor. De verdade, a ClickPod, assim, ao lado dos torcedores, a gente admira demais vocês e a gente entrega o trabalho que vem do CT do Marlon e do DG ali. Todos os nossos funcionários, profissionais, está do lado de vocês com muita paixão, viu, gente? Eu sempre falo isso aqui, todo mundo já me ouviu isso aqui em algum momento. Nem tudo é sobre dinheiro. Entregue o melhor de vocês, que toda vez eu repito isso aqui, estar ao lado de pessoas do bem, que acreditam, faz total diferença. E obrigada a vocês por sempre nos receber também no CT com tanto amor, tanto carinho. E sempre muito bom estar ao lado de vocês, viu? Gratidão mesmo, mais uma vez, obrigado. E pessoal, sigam, vou pedir para vocês. Claro que eu vou pedir isso, né? Sigam a nossa página do nosso Esporte Clube no nosso Instagram. Que tudo que acontece por detrás dos bastidores, ali também por dentro, vocês podem acompanhar tudo que acontece do nosso Esporte Clube, do nosso clube, lá nas redes sociais do nosso Esporte Clube. Acompanhem também os patrocinadores, vai ter um link lá logo para quem quiser ser mais patrocinador, estar por dentro, né, desse projeto, para contactar ali com o comercial do nosso Esporte Clube. E claro, agradeço também vocês a torcedores, mais uma vez a diretoria, ao lado também do DG, ao Victor Oliveira, por ter confiado e acreditado em nossa empresa desde o início, e vocês torcedores, além como eu também, mulher, apaixonada pelo nosso Esporte Clube, né, nos acompanhar aí tão intensamente no canal das nossas redes sociais. Obrigada a cada torcedor que está ali pagando, está dentro do estágio, está realmente acreditando pela nossa camisa, que é do nosso Esporte Clube. Vamos juntos, que 2027, se Deus quiser, vai ser gigante. Tchau, pessoal!